Há uns dias eu vivi uma experiência que para muita gente talvez pareça apenas um reencontro, né? Para mim foi muito mais do que isso, né? Uma experiência pessoal. Depois de mais de 40 anos, eu conversei novamente com uma amiga minha de infância, faz muito tempo. Curiosamente, esse encontro ele despertou lembranças, né? Que estavam adormecidas. Algumas felizes, outras dolorosas, como acontece com qualquer pessoa que viveu o suficiente, né, para descobrir que a vida não é feita apenas de momentos bonitos, né? Meu subconsciente me levou até uma cena do filme Coringa, a sequência inicial em que o Arthur Fleck ele é agredido gratuitamente, né, por uns rapazes. Não pela violência em si, mas pelo simbolismo. Durante boa parte da minha vida, também conheci a sensação de ser incompreendido, julgado, ridicularizado ou simplesmente não pertencer. Eu sei o que é lutar diariamente para ser aceito sem precisar pedir desculpas simplesmente por existir. Talvez por isso esse reencontro tenha sido tão significativo para mim. Foi por telefone, sabe? Por mensagens. Depois de tantos anos, eu descobri que essa amiga minha de infância, ela também enfrentou desafios importantes, né? Cada um seguiu o seu caminho, viveu suas batalhas, sofreu suas perdas, construiu suas próprias conclusões e ainda assim, ao nos reencontrarmos, eu percebi algo curioso. Muitos dos nossos valores, reflexões, conceitos morais, espirituais e até gostos musicais parecem caminhar na mesma direção. Coincidência? Talvez. Talvez seja apenas o resultado de pessoas que sofreram, refletiram e amadureceram. A dor, quando não destrói, ela muitas vezes ensina, né? O mais interessante é que nossa conversa aconteceu de uma forma assim, quase infantil, entendeu? Relembrando, né, os velhos tempos, no melhor sentido da palavra. Assim, sem máscara, sem competição, sem necessidade de provar qual dos dois que sabia mais. Apenas dois amigos conversando, depois de muitos anos. Falamos sobre diversas coisas, falamos de música, falamos da vida, e de experiências, né, da vida de cada um. Não necessariamente assim de detalhes, mas dos efeitos que essas experiências tiveram sobre quem nós nos tornamos até hoje, né? E em determinado momento eu percebi algo que nunca havia experimentado daquela forma. Depois de muito tempo, assim, eu me senti livre, respeitado, sem nenhum tipo de preconceito ou julgamento, né? Sei lá, parece simples, né? Mas não é. Porque, assim, como que eu vou explicar? Nós vivemos numa época em que as pessoas escutam para responder, não para compreender. Elas julgam antes de conhecer, rotulam antes de perguntar, né? Interpretam antes de ouvir. E conosco foi diferente, assim, né? Naquele momento aconteceu exatamente o contrário. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que podia simplesmente ser eu mesmo, sem precisar me defender, sem precisar ficar me explicando, né? Sem precisar convencer de quem que eu realmente sou hoje, ou até de quem eu fui. Carl Rogers, um dos maiores nomes da psicologia humanista, defendia que o ser humano cresce quando encontra um ambiente marcado pela empatia, autenticidade e aceitação genuína. Ele acreditava que quando somos verdadeiramente ouvidos e acolhidos, né, algo dentro de nós deixa de gastar energia tentando sobreviver e passa a investir energia em viver. E hoje eu entendo isso de uma forma prática. Talvez tenha sido por isso que eu falei coisas que nunca havia dito a ninguém.
Talvez tenha sido porque pela primeira vez em muito tempo eu não senti medo de ser mal interpretado, né? Existe uma frase que resume tudo o que eu vivi hoje. Eu me senti livre e respeitado, sem nenhum tipo de preconceito ou julgamento. Outra percepção surgiu quando voltei para casa. Eu percebi que aquele encontro despertou algo que eu imaginava ter perdido, sabe? Me faz querer viver mais, buscar mais, seguir adiante, para quem já não se importava mais um tanto, né? Essa frase não significa que todos os problemas desapareceram, eles continuam existindo. A diferença é que por algumas horas eu lembrei que ainda existem pessoas capazes de enxergar o outro além dos rótulos, dos diagnósticos, das aparências ou das opiniões prontas, né? Às vezes não precisamos de grandes discursos, precisamos apenas de alguém que esteja realmente presente, que ouça, que respeite, que acolha. Então, talvez seja esse o verdadeiro significado da amizade. Não é a frequência dos encontros, é a qualidade da presença. Mais de 40 anos se passaram, a vida mudou, nós mudamos. Mas por algumas horas parecia que duas crianças voltaram a conversar. Só que agora carregando décadas de experiência, cicatrizes, aprendizados e uma compreensão muito maior sobre a complexidade da existência humana. Existe uma reflexão que eu levo desse dia, é o seguinte: às vezes acreditamos que perdemos a esperança porque a vida ficou difícil. Mas na verdade basta o encontro genuíno para lembrarmos que ela nunca foi embora por completo. Apenas estava escondido, sabe? Esperando encontrar um lugar seguro para reaparecer. E talvez o mais bonito de tudo isso seja perceber que, ao reencontrar uma amiga de infância, eu acabei reencontrando algo que imaginava perdido para sempre, né? Não foi apenas uma pessoa que eu reencontrei, foi um pedaço de mim mesmo. Aquela parte que ainda acredita nas pessoas, na amizade sincera, na escuta sem julgamento e na possibilidade de criar vínculos verdadeiros, né? Eu saí daquela conversa mais leve do que eu entrei, como se por algumas horas a vida tivesse me devolvido uma versão minha que eu já não sabia onde mais estava. E sinceramente, acho que de certa forma eu também me reencontrei.